beleza? Vamos iniciar aqui mais um assunto, tá? A gente já estudou progressões aritméticas, né? E agora a gente vai estudar as progressões geométricas, beleza? Então vamos iniciar. Qual é a diferença de progressão aritmética e progressão geométrica? Na aritmética, você estudou que existe uma razão, né? E essa razão, ela é quem dá a ordem da progressão, que pode ser crescente ou decrescente. Por exemplo, se o primeiro termo, vamos imaginar uma PA, tá? Uma progressão aritmética de razão 5. Se o primeiro termo é 1, então o segundo termo você soma 5, né? Então o segundo termo é 6. O terceiro termo você soma mais 5. E assim sucessivamente. Você vai somando de acordo com o valor da razão, né? Na progressão geométrica, é quase o mesmo raciocínio, mas você não vai somar, você vai multiplicar, beleza? Então, a razão na progressão aritmética a gente chama de R, beleza? E na progressão geométrica, a gente chama a razão de Q, tá bom? Então, nessa progressão aqui que tem como exemplo, quem é a razão? Quem é a razão dessa progressão geométrica? Ó, você observa que o primeiro termo é 1, o segundo é 2, o terceiro é 4, 8 e assim sucessivamente. Observa que os números estão sendo multiplicados por 2, tá? Ó. Então quer dizer que a razão aqui, ó, dessa dessa PG, é 2. Como que eu irei descobrir isso, professor? Bom, lá na PA você subtrai um termo do seu antecessor, né? Aqui você divide um termo, qualquer um dos termos, só não pode ser o primeiro, né? Porque não tem antecessor. Então, qualquer um dos termos aqui dividido pelo seu antecessor. Por exemplo, ó, eu posso pegar 8 e dividir pelo antecessor, que é 4. Então vai dar 2, ó. Eu vou encontrar que a minha razão é 2. Posso pegar 16 por 8, 4 por 2, 2 por 1, enfim. Eu sempre vou chegar na minha razão 2, beleza? Aqui está o termo geral, né? Da progressão geométrica. Por exemplo, ó, aqui eu escrevi 1, 2, 3, 4, 5. 5 termos. Se eu quisesse saber quem era o A10, então eu jogaria dessa forma aqui, né? Ó, o A10 é igual ao A1, que é 1, vezes Q, né? Quem é Q? Q é 2, né? Elevado a n menos 1. N é a quantidade de termos. Não é 10? Então, 10 menos 1, 9, né? Então, o A10 seria 2 elevado a 9. 2 elevado a 9 é 500 e... Deixa eu ver aqui. 512, né? Me fugiu da memória agora. 512. Então, quer dizer que o A10 vai ser 512. E aí eu poderia encontrar qualquer outro termo com essa forma. Mas aí, gente, temos que lembrar também que a gente pode calcular de outra maneira. Lembra que a gente na PA tinha um termo geral, né? E também tinha uma maneira de você calcular quebrando os números, lembra? Então, aqui é a mesma coisa, ó. Eu vou apagar isso aqui, tá? Ó, eu posso encontrar o A10 da mesma maneira que eu encontrava da mesma maneira que eu encontrava na PA. Ó, o A10, ele pode ser escrito como A1 vezes Q elevado a 9. Não, porque eu tirei aqui, ó, o A10, eu tenho o A1, então 10 menos 1, o expoente aqui fica 9. Caso eu quisesse usar o A1, eu poderia encontrar assim, ó, o A10 é igual ao A4 vezes Q elevado a quanto? Ó? 10 menos 4, 6. E assim sucessivamente, tá? Poderia encontrar qualquer número dessa maneira aí, qualquer um dos termos dessa maneira, beleza? Então, se eu quisesse encontrar aqui, ó, eu já poderia usar assim, né? Ó. O A1 é 1 e o Q é 2. Eu já chegaria logo aqui na resposta, beleza?
sem precisar decorar aqui o termo geral. Mas é importante você aprender o termo geral, por quê? Porque ele pode ser, você pode precisar dele para resolver questões que não resolve. Por exemplo, para encontrar o N, beleza? Então, inicialmente é isso. Agora a gente vai ver aí, pessoal, na página 64, tá? As classificações das progressões geométricas. Bom, vamos começar pela crescente. Quando é que uma PG é crescente? Tem dois casos, ó. Se o A1 for um número maior que zero, por exemplo, 2, a razão terá que ser um número maior do que 1, tá? Para que ela seja crescente. Por exemplo, razão 3, vamos supor. Então, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 6, 18. E assim sucessivamente. Você está vendo que ela está crescendo, né? Se a razão fosse menor do que 1, ou seja, fosse um número negativo, ela não ia ser crescente, tá? Então, a primeira condição para que seja crescente é o A1 ser maior que 0 e a razão ser maior do que 1. Segundo caso que pode acontecer, ó, o A1 ser menor que 0, ou seja, o A1 ser um número negativo, tá? Ó, por exemplo, menos 8, o primeiro termo. E a razão ser um número entre 0 e 1, tá? Por exemplo, a razão ser 1 sobre 2, ó. 1 sobre 2 é um número entre 0 e 1. Então, se eu multiplicar menos 8 por 1 sobre 2, ele vai virar menos 4, né? Se eu multiplicar menos 4 por 1 sobre 2, ele vai virar menos 2. Se eu multiplicar de novo, vai virar menos 1. E assim sucessivamente, né, gente? Ou seja, ela está sendo crescente, ó. Embora ela comece com um número negativo, ela está tendendo aos positivos, né? Então, ela está sendo crescente. Então, esses são os dois casos para que a minha PG seja crescente. O A1 sendo maior que 0, o Q tem que ser maior que 1. O A1 sendo um número menor que 0, ou seja, sendo um número negativo, a razão tem que estar entre 0 e 1, beleza? Na PG decrescente, a primeira possibilidade para ser decrescente é o A1 ser um número maior que 0, ou seja, se o A1 for um número positivo, a razão tem que estar entre 0 e 1. Um exemplo, se o A1 for, vamos botar aqui 12, ó. A razão tem que ser um número entre 0 e 1. Então, vamos colocar que a razão é 1 sobre 2 de novo, ó. 12 vezes 1 sobre 2 fica 6. 6 vezes 1 sobre 2 fica 3. E assim sucessivamente. Ou seja, ela está decrescendo. Então, a primeira possibilidade para que a PG seja decrescente é o A1 ser um número positivo e a razão está entre 0 e 1. Beleza? Segunda possibilidade é, se o A1 for um número negativo, por exemplo, menos 16. Não tá menos 16 não, vou botar menos 2. Se a razão for um número menor que 0, ou seja, um número negativo, a razão não, o A1 for um número negativo, a razão tem que ser um número maior do que 1. Então, vamos usar 2 como exemplo. 2 é maior do que 1, né? Então, vamos supor que a razão seja 2, ó. Então, menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 vezes 2, menos 8. E assim sucessivamente. Ou seja, ela vai ficando cada vez menor. Menos 2, menos 4, menos 8, menos 16. E por aí vai. Então, esses são os dois modos para que a PG seja decrescente, tá? Pessoal, o próximo tópico aí, ó, é que a PG ela pode ser oscilante ou alternante, tá? Vamos escrever aqui, oscilante. Que é isso? Oscilante, ela já é meio óbvio, né? Ela vai ficar oscilando entre negativo e positivo. Então, qual é a regra para isso acontecer, ó? É a razão ser um número menor que 0. Ou seja, a razão ser negativa. Por exemplo, ó, vamos imaginar que o nosso A1 seja positivo, ó. Nosso A1 seja 2. E vamos colocar que a nossa razão seja negativa, menos 2, ó. Então, 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 vezes menos 2, 8. 8 vezes menos 2, menos 16. Menos 16 vezes menos 2, 32. E assim sucessivamente, ó. O que está acontecendo com ela?
Primeiro positivo, depois negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo. Então, ela vai ser oscilante, beleza? E tanto faz o primeiro termo ser positivo ou ele ser negativo. Ó. Vamos colocar aqui agora que o primeiro termo é menos 3. Ó. Vamos manter a nossa razão aqui, sendo menos 2. Ó. Vai ficar 6, menos 12, 24 e por aí vai, né? Ó. Então, ela vai continuar sendo oscilante, beleza? Então, a única regra para ser oscilante é que a razão tem que ser um número menor do que zero, tá? Um número negativo. Pessoal, as outras duas últimas classificações da PG é que ela pode ser constante ou estacionária. Bom, bem simples, ó. Quando ela vai ser constante é quando a razão for 1. Então, vamos imaginar que o nosso primeiro termo é 5. Então, se a razão for 1, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. Então, ela vai ser uma PG constante. Vai ter sempre o mesmo número nela, né? Então, bem simples. E a estacionária, gente, é quando a razão é 0 e o A1 é qualquer número, menos 0, beleza? E a razão tem que ser 0, tá? Porque se o A1 for 0, né, gente, e a razão for 0, ela vai ser constante, vai ficar 0, 0, 0, 0. Então, o A1 não pode ser 0. E a razão tem que ser 0. Por exemplo, o A1 sendo 5. 5 vezes 0, 0. Aí, 0, 0. Enfim, ela estacionou no 0. O A1 não era 0, mas depois ela ficou tudo 0. Beleza? Então, esses são os tipos de classificação das progressões geométricas. Pessoal, um exemplo aqui, ó. Temos essa PG e a pergunta é para você determinar o 11º termo. Para você determinar o 11º termo, você precisa saber quem é a razão. E a razão você descobre dividindo um número pelo seu antecessor, né? Qualquer um dos termos. Então, vamos dividir aqui, ó. Vamos dividir 1 sobre 4 por 1 sobre 8, beleza? Aí, repete a primeira, vezes o inverso da segunda, vai ficar 8 sobre 4. Então, a gente vai chegar na nossa resposta que a razão é 2, beleza? Então, a nossa razão é 2. Então, o A11, gente, ele é o A1 vezes Q elevado a 10, concorda? Então, o A11, o A1 é 1 sobre 16, tá? Vezes Q elevado a 10, Q é 2 elevado a 10. Tranquilo? Ó, eu posso resolver colocando 2 elevado a 10 como 1024 e dividir por 16. Mas eu posso resolver também usando potência, ó, que diminui meu trabalho de multiplicação, tá? Por exemplo, ó, o 16, 1 sobre 16, você lembra lá das regras de potenciação que 16 é 2 elevado a 4. Como ele está no denominador, para eu colocar ele para cima, eu tenho que colocar um negativo na potência, né? Então, 1 sobre 16 é 2 elevado a menos 4, concorda? Vezes 2 elevado a 10, ó. Aí ficou multiplicação de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Bom, menos 4 mais 10 vai ficar 2 elevado a 6. E 2 elevado a 6 é 64. Então, o A11 vai ser igual a 64, beleza? Pessoal, assim como na PA tem a simetria, né? Que a soma do primeiro com o último é igual à soma do segundo com o antepenúltimo e por aí vai. Na PG também tem essa simetria, só que não é soma, né? É produto. O produto do primeiro com o último é 243, né? Ó, 1 vezes 243, né? É 243, ó. 3 vezes 81 é 243. 9 vezes 27 é 243. Então, existe também essa simetria na PG, tá? O produto do primeiro com o último é igual ao produto do segundo com o antepenúltimo e por aí vai, beleza? Então, existe essa simetria. Isso aqui pode ser útil para você resolver alguma questão que envolva esse tipo de raciocínio, tá? Pessoal, na PG, lembra que na PA, quando você tem 3 termos,
o termo do meio é igual à média aritmética do sucessor com o antecessor. Lembra disso na PA? Então, na PG também existe essa média, mas como é produto, ela não é uma média aritmética, é uma média geométrica. Ó. Como assim? Ó? O do meio aqui é o 3, né? Ó. Então, o termo do meio, vamos imaginar que a gente não sabe quem é esse 3, ó. Vamos chamar de x, tá? Ó. Então, o termo central aqui, a cada 3 termos, tá? Você pega o do meio, ó, ele é igual a uma média aritmética, uma média geométrica, desculpa, do produto, né? Do antecessor pelo sucessor. Então, 1 vezes 9. E aqui, gente, é o quadrado porque eu estou multiplicando dois números. Se eu estivesse multiplicando 3 números, seria cubo. Mas nesse caso vai ser sempre quadrado, tá? Porque só é válida essa relação para 3 termos, tá? Então, ó, fica x ao quadrado é igual a 9 e a raiz de 9 é 3. Então, a gente conseguiu encontrar o 3 usando essa propriedade existente nas progressões aritméticas, tá? Onde você usa a média geométrica. Então, só recapitulando. O termo central ao quadrado é igual ao produto do sucessor pelo antecessor. O termo central ao quadrado é igual ao produto do sucessor pelo antecessor. Beleza? Uma média geométrica. Aqui a gente tem um exemplo. Ó. Considera essa PG aqui, tá? Considera essa PG com os 3 termos. X, x mais 3 e 5x menos 3. E a pergunta determine os valores de x, ou seja, quem é x aqui nessa PG? Bom, como a gente tem 3 termos, a gente pode usar a regra que eu acabei de explicar da média geométrica, tá? Ó, o termo do meio ao quadrado é igual ao produto do sucessor pelo antecessor, tá? Ó. Só isso, gente, ó. Então aqui, ó. Resolve pelo método lá, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui só multiplica, né? Fica isso. Organizando isso aqui, você vai chegar na seguinte equação. Ó. Você vai chegar em 4x ao quadrado menos 9x menos 9x menos 9 igual a 0. Aí você vai resolver aqui por delta e Bhaskara, tá? Como você já sabe. Você vai encontrar x1 e x2. Você vai encontrar menos 3 sobre 4. E você vai encontrar 3, beleza? Então, esses são os possíveis valores de x nessa PG. Só usei a forma aqui da média geométrica, tá? Regrazinha, beleza? E a última coisa, pessoal, que eu tenho a falar para vocês aqui é sobre a representação da PG, tá? Como que você pode representar um PG caso você não saiba nada sobre ela? Por exemplo, eu vou considerar 3 termos, tá? Então, eu vou fingir que eu não sei quem é o termo do meio. Então, eu vou chamar o termo do meio de x. Beleza? Como que é a razão, né? Quer dizer que o antecessor é x sobre q. Beleza? Porque a gente divide, né? Para saber quem é o antecessor. E quem é o sucessor? A gente multiplica pela razão, né? Então, é x vezes q. Então, assim eu posso representar uma PG de qual eu não sei nenhum dos termos dela, beleza? Aí vamos supor que a questão te fale assim, ó. O produto dos 3 termos é igual a 27. Quem é x? Então, ó, o produto desses 3 termos, ó, x sobre q vezes x vezes q é igual a 27. Quem seria x? Ó, o q vai cancelar, né? Porque um está no numerador e o outro está no denominador. Eu vou ficar com x ao cubo igual a 27. X vai ser igual a 3, beleza? Então, um exemplozinho simples sobre representação. Então, você pode usar esse tipo de representação para a progressão geométrica, tá?
Beleza? Então a gente encerra aqui a primeira parte de PG, certo? Vamos ficar com a atividade da página 66 até a página 68, tá? Questão 1 até a questão 12. Página 66 até a 68, beleza? Então, é isso aí. Espero que todo mundo tenha entendido, tá? Qualquer dúvida, vou mandar o link para vocês entrarem pelo Zoom e tirarem as dúvidas de vocês, caso vocês tenham alguma, beleza? Se você já tiver terminado de assistir o vídeo e eu não tiver mandado o link ainda, vá tentando fazer as questões, para já ir surgindo dúvidas para você tirar comigo na aula, beleza? Então é isso aí, valeu!